Antes de mais nada, eu quero desejar que a bênção divina acompanhe o dia e a semana de todos os que estão nos escutando. É um privilégio enorme ter a companhia do pessoal para mais essa nossa exploração. Com certeza. E eu estou muito animada para o nosso mergulho profundo de hoje, porque o tema é bem intenso. Intenso é pouco, né? Nós vamos focar no Salmo 60. Para quem não sabe, é uma antiga canção de guerra e, ao mesmo tempo, um lamento escrito pelo rei Davi. Exato. E não foi escrito num momento tranquilo, não. Foi forjado no meio de um desastre iminente, sabe? Para guiar a gente, nós vamos usar os dados da Bíblia de Estudo NAA e também o comentário bíblico do Allen P. Ross. E a nossa missão hoje é entender como esse texto de mais de 3.000 anos pode nos ensinar sobre onde colocar a nossa confiança, né? Especialmente quando tudo parece desmoronar. Isso. Porque esse poema fala sobre batalhas em duas frentes, derrotas super amargas e, bom, a futilidade da ajuda humana. Mas para entender a profundidade disso, a gente tem que olhar para o caos militar que gerou esse salmo. Então vamos contextualizar quem está escutando. Segundo as nossas fontes, Davi estava lá no norte, empenhado numa campanha duríssima contra os sírios da Mesopotâmia e de Zoba. Uhum. O foco de Israel estava 100% lá. E aí, de repente, o pior pesadelo de um estrategista militar acontece. Edom invade o sul. Isso. A nação vizinha vê que Judá está vulnerável e simplesmente arromba a porta dos fundos. É uma clássica guerra em duas frentes. E estrategicamente, assim, desde aquela época até hoje, esse é o cenário mais temido por qualquer comandante. Porque, pensa bem, você estica suas linhas de suprimento de um jeito insustentável. Não é só falta de soldado, né? Não, de jeito nenhum. A comunicação levava dias. E aí o pânico toma conta do sul, que ficou desprotegido. O exército tem que tomar decisões impossíveis sobre quem salvar. A sensação era de um colapso total. Sabe a imagem que me vem à cabeça? Não é nem de um incêndio. É como se você tentasse apagar um incêndio lá no seu trabalho e no meio da confusão o telefone toca e avisam que sua própria casa está inundando. Nossa, é exatamente essa sensação de desespero. O chão simplesmente cede. É como esticar um elástico até o limite e alguém puxar o outro lado. Vai arrebentar. Com certeza. E a manobra de emergência que eles tiveram que fazer foi brutal. O Joabe e o Abissai tiveram que dar meia volta com parte das tropas e marchar centenas de quilômetros de volta para o sul. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque rola uma questão com os números. A questão das baixas? Isso. O título do Salmo 60 diz que o Joabe derrotou 12.000 edomitas lá no Vale do Sal. Mas quando a gente cruza isso com os livros de 2 Samuel e 1 Crônicas, os registros falam em 18.000. Ah, sim. Por que essa discrepância é tão grande? Foi um erro de quem anotou? Então, as nossas fontes explicam que isso é super comum em documentos antigos. Não é porque tem um erro, sabe? Isso provavelmente reflete as diferentes formas de contar ou relatórios de momentos diferentes da guerra. Como assim, momentos diferentes? É que uma guerra dessas não acontece numa tarde só. Ela tem várias fases. Talvez os 12.000 sejam de uma batalha específica do Joabe, enquanto os 18.000 representem o total da campanha inteira, incluindo os combates do Abisai. Entendi. Mas o foco não é a precisão matemática. O ponto é a escala astronômica da violência. 18.000 mortes em combate corpo a corpo na antiguidade é um banho de sangue indescritível. É um trauma nacional absoluto. Total. E isso dita o tom emocional do começo do Salmo. Nos versículos 1 a 3, a nação sente que o próprio Deus rejeitou e dispersou o povo. Eles usam aquela metáfora de um terremoto, dizendo: abalaste a terra e a fendiste. Porque na cabeça deles não existia azar. Se eles estavam perdendo é porque Deus tinha retirado a proteção. Era uma disciplina divina. E aí tem uma expressão que eu achei fascinante. Davi diz que Deus deu ao povo um vinho que atordoa. O que isso quer dizer na prática? É uma metáfora perfeita para o impacto psicológico da crise. Imagina alguém que bebe um vinho muito forte até perder o equilíbrio. A visão embaça, a pessoa cambaleia, a desorientação é total. Fica sem saber para onde ir? Isso. O texto está dizendo que as mentes deles não conseguiam processar a tragédia. Os soldados estavam em pânico, atordoados mesmo. E aí a gente chega no versículo 4,
que tem uma ironia sarcástica que me pegou de surpresa quando eu estava lendo o comentário do Ross. A parte do estandarte, né? Exatamente. O texto diz que Deus levantou um estandarte, mas em vez de marcharem para a vitória, eles fugiram diante dos arqueiros inimigos. É de um sarcasmo muito amargo. Porque, tipo, um estandarte na Guerra Antiga era o ponto de encontro. A bandeira subia, a tropa se agrupava e ia pro ataque com confiança. Mas não foi o que rolou. Não mesmo. Eles se reuniram sobre a bandeira de Deus, achando que estavam defendendo uma causa sagrada, mas essa bandeira virou só um alvo brilhante para os arqueiros de Edom. Caramba. Eles levantaram o estandarte e tiveram que correr para não morrer. A sensação era de que defender Deus fez com que eles perdessem a guerra. É uma honestidade brutal. Eles basicamente olham para o céu e dizem: nós fizemos tudo certo e fomos massacrados. Mas aí vem a pergunta: como se passa desse desespero total e desse atordoamento para alguma esperança? A resposta vem no versículo 6. É aí que o poema dá uma guinada incrível. O que acontece no 6? O próprio Deus começa a falar. A perspectiva muda daquela terra abalada, cheia de poeira e sangue, direto para o trono inabalável de Deus. É o que a gente chama de oráculo divino. E nesse oráculo, Deus meio que abre um mapa e começa a reivindicar o território dele, certo? Ele fala de Siquém, do vale de Sucote. Isso. Que, segundo as notas, Sucote ficava lá na tribo de Gade, perto do Rio Jordão. Ele também fala de Gileade e Manassés. Qual é o ponto de lotear a terra, assim, no meio do poema? O ponto é mostrar que ele é o dono do mapa. Ele está traçando linhas que cruzam toda a terra prometida de leste-oeste. A mensagem para aquele povo em pânico era muito clara. Os inimigos podem até cruzar a fronteira militarmente, mas eles não alteram o título de propriedade de Deus. Nossa, isso é forte. O caos lá embaixo não muda a soberania lá em cima. Exatamente, a soberania dele continua intacta. E aí a gente entra naquelas metáforas de defesa e governo para as próprias tribos de Israel. O texto chama Efraim de capacete e Judá de cetro. Sim, Efraim era uma tribo gigante, muito forte militarmente. Então Deus chama Efraim de capacete porque é a defesa da nação. Faz todo sentido. E Judá como cetro. O cetro é o bastão do governante. Ao chamar Judá de cetro, Deus está reafirmando a linhagem de Davi. Ele está dizendo que o rei escolhido por ele continua no poder, mesmo com tudo desmoronando. Agora, a gente precisa falar sobre o que ele diz das nações inimigas. Porque, para mim, esse é o verdadeiro mic drop do poema. A linguagem é fascinante e até meio bem-humorada. É um deboche maravilhoso. Total. Começando por Moabe. O texto chama Moabe de bacia de lavar. Explica isso pra gente. Olha, na cultura do Antigo Oriente Médio, a tarefa mais humilhante para um escravo era trazer uma bacia com água para lavar os pés imundos do mestre que chegava da rua. Moabe era uma nação super arrogante. Então Deus está transformando a nação mais orgulhosa ali da região no balde de água suja onde ele limpa os pés. Uau! É uma humilhação em praça pública. Totalmente. É para quebrar aquele terror psicológico que os israelitas sentiam deles. E tem Edom também. O poema diz que Deus atira a sua sandália sobre Edom. Que tem dois significados, né? Atirar a sandália num terreno era um gesto jurídico de tomar posse daquela terra. E na analogia do mestre e do escravo, é Deus jogando a bota suja para o escravo Edom limpar. Basicamente dizendo, você não é o conquistador, você é o meu lacaio. Exato. E sobre a Filístia, o texto diz que ela só vai ouvir o grito de triunfo de Deus. Nem vão participar, só vão assistir e tremer. O que é fascinante aqui é que a Bíblia NAA classifica o Salmo 60 como um hino didático, sabe? Para ensinar. Ensinar o que exatamente? Ensinar o povo a orar quando as tropas fossem para a guerra. O objetivo era instruir a nação, mostrando que as nações inimigas também estavam debaixo da soberania divina, mesmo quando as coisas pareciam perdidas. Trono. Mas a gente chega no versículo 9 e rola uma transição. Porque na prática, Deus é dono do mapa, ele fez essas promessas grandiosas,
Mas o exército do Davi ainda tem um problema gigante e bem material nas mãos. Eles precisavam invadir uma cidade fortificada de verdade. Exatamente. Como a promessa toda do céu se traduz em ação militar na terra? Pois é, o Davi faz 3 perguntas retóricas ali no versículo 9. Ele pergunta: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? E a ironia profunda é que a resposta é o mesmo Deus que parecia ter rejeitado eles lá no começo. O mesmo Deus do terremoto e do vinho atordoante. Isso mesmo. A cidade fortificada provavelmente era Sela, a capital de Edom, que era encravada nas rochas. Humanamente, invadir aquilo com tropas exaustas era suicídio tático. O que nos leva ao ponto central do Salmo, a frase mais contundente do texto inteiro, lá no versículo 11. Davi diz que vão ao socorro humano. E o comentário do Ross aprofunda muito isso. Como ele explica essa frase? Ele diz que confiar só na capacidade humana, tipo em generais, em cavalos, em estratégias brilhantes, é totalmente infrutífero, é vazio. A vitória e a derrota vêm do Senhor, sempre. Mas, peraí, vamos desempacotar isso porque eu sinto que precisa de um pushback aqui. Se o socorro humano é vão, é inútil, por que o Davi enviou Joabe com o exército inteiro para lutar? Essa é uma ótima pergunta. Sabe, por que não simplesmente sentar lá no palácio, orar o salmo e esperar cair um raio na cidade de Edom? Por que marchar se o esforço é vão? Muita gente confunde isso. O comentário esclarece que não se trata de inação. Dizer que o socorro humano é vão não é um passe livre para cruzar os braços. O exército tem que lutar. Os soldados têm que suar, marchar, criar estratégias. A ação é necessária. Mas o trabalho só é bem-sucedido se for o próprio Deus operando através deles. Entendi. A agência humana existe, mas ela não é a fonte da vitória. Exato. Olha o versículo 12. Ele resolve esse paradoxo lindamente. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Caramba, nós faremos proezas, mas ele pisará os adversários. Viu só? A bota do soldado pisa na terra, mas quem esmaga espiritualmente a ameaça é Deus. A ação humana ligada à dependência divina é o que funciona. Sozinha ela é vã. Fazendo um resumo rápido de tudo que a gente explorou nas fontes hoje. O Salmo 60 pega a gente no fundo do poço de um desastre, passa pela lembrança do mapa celestial onde Deus é o dono de tudo e culmina nessa compreensão de que os nossos maiores esforços não são nada sem a presença de Deus. Uma excelente síntese. O poema desconstrói a nossa confiança na força bruta e reconstrói a fé no lugar certo. E trazendo isso para quem está ouvindo hoje, eu fico pensando. Todos nós enfrentamos as nossas próprias guerras em 2 frentes na vida, né? Sem dúvida. Aqueles momentos em que o chão parece ceder, que a pressão vem de todos os lados. E o texto ensina que, quando esse desastre chega, a única esperança não está nas soluções que a gente tenta fabricar na base do desespero, mas em reconhecer a nossa limitação. É a vulnerabilidade que abre espaço para a confiança verdadeira. Perfeito. E eu quero deixar um pensamento provocativo para o nosso público refletir durante a semana. Algo para além das fontes de hoje. Qual seria? Se a verdadeira vitória não depende só da nossa própria força, e se o socorro humano tem limites tão claros assim, de que maneira a gente anda exaurindo as nossas energias tentando derrubar totalmente sozinhos as nossas próprias cidades fortificadas hoje em dia? Nossa, essa é uma pergunta que dói um pouquinho, né? Mas é essencial. Fica aí a reflexão. Bom, foi incrível analisar essas fontes e esse contexto todo com você. Eu que agradeço, foi uma conversa maravilhosa. Que Deus abençoe todos os ouvintes.